Boa noite, que bom estarmos juntos novamente, né? Para juntos aprendermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. É uma noite de alegria, né? Porque nós já sabemos que os nossos planos é de voltar a reunir, né? Os nossos cultos presenciais no dia 16, né? E por isso que nosso coração se alegra, já estamos fazendo planos, né? A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, até então, nós estaremos no dia 16 aqui na igreja, né, com os nossos cultos presenciais aos domingos, né? E às quartas-feiras nós vamos continuar com os nossos cultos gravados online, né? E você também não pode perder os cultos de quarta-feira. Esteja sempre conosco com alegria, né? Nosso coração se alegra como pastores, né? De saber que você está juntinho conosco. Amém? E vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, nós te louvamos porque é tão bom, ó Deus, ter o Senhor como nosso Senhor, Salvador, amigo, Pai. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado porque o Senhor sempre nos ouve, porque sempre o Senhor está conosco, o Senhor sempre nos ensina. E mais uma vez, vem falar conosco, vem falar aos nossos corações, abençoa cada lar, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar nos corações e que teu nome seja glorificado. Fale, Espírito Santo, conosco, abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos ouvir e guardar no nosso coração. Muito obrigada por tudo, nos abençoe, fique conosco no nome de Jesus. Amém. Nossa mensagem de hoje, né, está lá no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 11, né? Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, né? Pilares elementares da nossa fé, né? O que Jesus nos ensinou com esses versículos aqui. Vamos ler? Diz assim, Mateus 5, de 1 a 11, diz assim: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Olha que ele começou a ensinar. Interessante que seus discípulos aproximou-se dele, né? E ele começou a ensinar aquela multidão que o ouvia. E ele começou a dizer: bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós sabemos que esse sermão do monte, né, começa, se não me engano, no capítulo... no 3, não, seria no 5 mesmo, né? Até o 7, vários ensinamentos que Jesus deu ao povo. E esses ensinamentos ficam para nós também. Então, nós vamos ver aqui que nesses versículos específicos, né? Nós vemos aqui as bem-aventuranças, né? Nós vamos ver cada uma delas. Então, as bem-aventuradas são a base da nossa fé. Nós devemos seguir rigorosamente, observá-las e praticá-las para alcançar um amadurecimento e crescimento espiritual. Você já parou para pensar e já estudou sobre esses versículos? Muitas vezes nós lemos, mas nós não meditamos. A Bíblia fala que nós precisamos analisar, estudar, né? A gente precisa observar, a gente precisa estudar a palavra de Deus para a gente entender. Os cultos de quarta-feira têm sido isso, né? Para que a gente possa
entender, né, algumas partes da Bíblia que às vezes a gente nem entende, né? Nós estamos aqui para mostrar para vocês aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E muitas vezes nós, como pastores, nós ainda não conseguimos chegar dentro de você, né, do seu espírito, mas você pode pedir ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, que abra os seus ouvidos, para que você possa entender tudo aquilo que o Senhor quer falar com você, né? O Senhor fala comigo, mas o Senhor fala com você, e às vezes eu não consigo falar de maneira tal, mas o Espírito Santo possa esclarecer para você, né, tudo aquilo que você precisa entender na palavra de Deus. Basta que você abra o seu coração e busque, né, e queira estudar e queira aprender. Amém? Interessante saber que as bem-aventuranças, elas fazem parte desse sermão do monte, né, desses ensinamentos. São vários ensinamentos que Jesus deu para esse povo, que era uma grande multidão, né? Então, nós vemos que esse sermão ali no monte, onde Jesus vai ministrar sobre uma realidade difícil de se alcançar, mas necessária para o reino de Deus. Então, isso é o que Jesus vai ensinar, não está aqui à toa, né? Jesus, ele está querendo nos ensinar algo. Não podemos de forma alguma menosprezar esse riquíssimo sermão. Por isso, esse estudo é fundamental. Ele ensinou, olha que interessante, ele ensinou para os seus discípulos. Ele ensinou ali que posição social, autoridade, dinheiro não são importantes em seu reino. O que importa é a fiel obediência a Deus. É isso que ele veio fazer também, ele veio obedecer a Deus. E é isso que ele nos ensina. Interessante que a multidão se reuniu mais uma vez, né? Sempre tinha multidão ao redor de Jesus. E mais uma vez a multidão se reuniu, né? Só que antes dele dirigir-se à multidão, ele dirigiu os seus ouvintes. Jesus chamou os seus ouvintes, como diz assim, seus discípulos se aproximaram de Jesus, chamou ele mais para perto, né? E se você é discípulo de Jesus, fique atento que ele vai falar com você. Então Jesus chama os seus discípulos à parte e os advertiu sobre a tentação que eles enfrentariam por ser discípulo dele. Que eles não esperassem fama, fortuna, mas ele garantiu que eles seriam recompensados. Mas talvez não nessa vida, né? Muitas vezes a gente vê lá na galeria dos heróis da fé, né? Muitos morreram sem ver a promessa, né? Mas muitas vezes também nós não vamos ser recompensados nesse mundo. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. E por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode parar, né? Porque nós seremos recompensados. Foi isso que Jesus disse. Se você quiser viver para Deus, se nós quisermos viver para Deus, nós devemos estar prontos para dizer e fazer o que é estranho para o mundo. Às vezes a gente acha estranho, o mundo não vai entender, mas nós sabemos. E a Bíblia diz que Jesus disse que nós vamos ser recompensados. Então, para começarmos a analisar cada uma delas, é necessário que nós entendamos duas coisas. Então, vamos lá. O que significa bem-aventurança? Você sabe o que significa bem-aventurado? Pesquisando, nós encontramos algumas palavras, né, que pode traduzir, que é feliz, felicidade, alegria, né, contente, né, alegre, contente, entre outras. Porém, aquela que mais explica sobre o bem-aventurado, né, é mais que feliz. Olha que legal, né? Pois simplesmente as bem-aventuranças são coisas que não somente são alegria, felicidade ou outra coisa para nós. É muito mais além disso. É muito mais. É ser mais que feliz, né? Então nós vamos aqui também ver que nesse momento da pregação de Jesus, ele sobe o monte e ensina, não só para os seus discípulos, mas para uma grande multidão que o seguia. Nós vimos hoje, né? Vamos dizer que nós estudamos esse texto hoje para trazer para vocês que são os nossos membros, né? Só que muitas pessoas podem ouvir essa mensagem, né? Mas que interessante, né? Tem aqueles que vão ouvir, aqueles que vão obedecer, aqueles que vão chegar perto de Jesus,
como fizeram os discípulos, né? Tinha uma grande multidão. Muita gente pode ouvir, mas vão ser poucos os que vão obedecer e seguir. Mas eu quero ser esse discípulo que está pertinho de Jesus. Eu creio que você também. Então, Jesus chamou para si esses discípulos, né? Chamou para perto de si e começou a ensinar. E nós vemos que era uma grande multidão que estava ouvindo. Então, não somente os discípulos, mas uma grande multidão. E olha o que Jesus disse no 5, 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, né? Ele ficou no lugar mais alto e o povo ficou. Eu estive lá nesse monte, né? E no dia o guia explicou como que ele falava multidão e a pessoa ouvia. Por causa do vale, né? Então ficava um som muito bom. Então a multidão podia ouvir Jesus, né? Tinha uma acústica muito boa. Olha que interessante que Deus preparou tudo. Deus não faz nada sem propósito. Então Jesus sentou, né? Porque ele sentou mais alto, porque era um monte, né? E a multidão estava mais baixa. Então ele pôde falar e as pessoas ouvirem. Então ele estava explicando a acústica que tinha naquele lugar. Muito interessante, né? Então vamos voltar no versículo 5, capítulo 5 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, se aproximou dele os seus discípulos. Os discípulos ficaram mais perto dele para ouvir melhor, para ficar bem pertinho, para não perder nada. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Aí ele começou a ensinar. Assim como Moisés recebe a lei em um monte, Jesus também ministrava seus estatutos sobre um monte, né? Então uma outra curiosidade aí para a gente aprender, né? A partir dessa introdução, começa a fala do mestre sobre as bem-aventuranças. Então vamos recapitular aqui rapidinho que sobre o que nós vamos falar. Nós já lemos, mas vamos ver. Ele fala dos pobres de espírito, aqueles que choram, sobre os mansos, né? Aqueles que são mansos, que têm fome e sede de justiça. Ele fala dos misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguições. Então, esse é um resumo geral da bem-aventurança que Jesus disse aqui, que nós já lemos, né? Então, ele começa dizendo assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobreza de espírito, em outras palavras, não são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. A pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho, né? Quando tiramos o nosso orgulho espiritual e colocamos nossa pobreza, reconhecemos que somos totalmente necessitados de Deus. O orgulhoso não. O orgulhoso ele acha que ele não precisa de nada de ninguém, né? Mas quando é pobre de espírito, ou seja, ele destrona o orgulho. Não adianta achar que somos soberanos na nossa vida espiritual, pois devemos reconhecer que o único soberano é o próprio Criador. Para exemplificar, né, seria mais ou menos a seguinte oração. Vamos ver aqui duas orações mais ou menos para a gente entender, né? Alguém chega e fala assim: Deus, me perdoa porque me perdoa, eu tenho ajudado os necessitados, eu tenho cumprido a lei. Olha a diferença. E um outro chega e fala assim: Deus, me perdoa, pois sem o Senhor eu não consigo viver, sem o Senhor eu não sou nada, tem misericórdia de mim, me ajuda. Olha a diferença, né? Olhando para essas duas falas, nós podemos então claramente perceber que a primeira, existe um orgulho, né? Existe, eu estou ainda no topo, né? Assim, eu ainda faço para merecer sobre o que essa pessoa está fazendo, enquanto na segunda, seja qual for a atitude da pessoa, ela reconhece e necessita que precisa totalmente de Deus, né? Como tem sido a minha e a sua oração? Será que nós temos sido ouvidos? Senhor, o Senhor está vendo que eu estou fazendo isso? Senhor, o Senhor está vendo que eu faço aquilo? Senhor, eu. Olha o eu no trono, não é verdade? Mas a outra, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, eu dependo do Senhor, está por Deus em primeiro lugar. Vale ressaltar, né, que quando falo de pobreza espiritual, não estou falando de pobreza financeira, não é isso, né? Você pode ser muito farto financeiramente, né, falando, e pode ser pobre espiritualmente, como também pode ser muito pobre financeiramente, uma pessoa pobre financeiramente, falando, e ser orgulhoso espiritualmente falando, né? Devemos entender que essa fala de Jesus aplica de forma correta
acredito que uma pobreza espiritual, ela dá, assim, para ver no jeito de viver de cada pessoa. A gente conhece as pessoas pelas suas atitudes, não é verdade? Então, com certeza, quando nós vemos, você deve conhecer alguém assim. Eu conheço, tenho certeza que você conhece bem alguém em sua mente. Você deve conhecer essas pessoas que se acham melhores, suficientes do que os outros, até mesmo achando que elas, se ela não cantar, ninguém canta melhor, né? Na igreja não é diferente, não. Na igreja às vezes tem pessoas assim, não, se eu não canto, eu canto, você não canta nada, né? Eu prego, né? Aquela não prega nada. Eu prego melhor que o fulano, né? Eu faço melhor, tudo meu é melhor, minha casa é melhor, meus filhos são melhores. Nossa, eu conheço uma pessoa que tudo dela é o melhor, mas é assim, tudo, não tem nada ruim nela, tudo de bom, né? Nossa, mas que orgulho, que povo orgulhoso, né? Então, a gente é equivocado nessa situação. Devemos ter consciência de quem faz é Deus e não eu, né? Eu não tenho mérito nenhum. Se eu estou aqui porque Jesus me abençoou, se eu tenho qualquer função, qualquer diploma, qualquer dinheiro, qualquer cargo, se eu sou bem sucedido, é porque Jesus teve misericórdia de mim e me abençoou. Então, o primeiro que nós vemos é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque tem a recompensa, porque dele é o reino dos céus. Olha a recompensa aí. Aí Satanás cochicha assim, mas é isso que é a recompensa? A Bíblia diz que lá em Malaquias, que no final nós vamos ver a diferença, o que vai fazer a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Eu já falei aqui que nós somos seres espirituais, fomos feitos para viver eternamente. Então pensa nisso, isso aqui tudo acaba, né? Segundo ponto, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Quando percebemos que somos pobres de espírito, dependemos de Deus, começamos a chorar na presença de Deus. Pois estou confrontando a santidade de Jesus com os meus pecados. Eu não sou nada, mas Jesus é tudo, Ele pode me perdoar, né? O choro descrito nesse versículo é muito benéfico, pois ele traz um arrependimento junto com Ele. E o arrependimento traz comunhão. Precisamos ter comunhão com o nosso Pai. A partir disso, é melhor chorar na presença de Deus do que um dia chorar no lago de fogo e enxofre, né? Então percebemos essa necessidade hoje em dia, não é verdade? Percebemos que existem muitas pessoas que não se quebrantam, não se quebrantam mais diante do Espírito Santo, não derramam uma lágrima. Qual foi a sua última vez que você chorou na presença de Deus? Será que nessa pandemia você pôde ajoelhar e chorar na presença de Deus, dizendo que Ele é tudo para você? Você se lembra desse último choro que você teve na presença do Senhor? Então se quebranta na presença do Senhor, no louvor, na palavra, busca o Senhor e se quebranta, porque tem promessa. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. No final você vai entender o porquê que você vai ser consolado, né? Olha, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza, não desprezará. Deus está lá no Salmo 51:17. Gente, Deus não despreza um coração desse. E é esse coração que Ele procura, esse coração quebrantado, adorador, né? Nós falamos isso outro dia. Que lindo cântico do salmista, né? Você sabe que os salmos eram cânticos, né? Então, que lindo cântico do salmista, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeita. Por isso nós devemos sempre, em oração, se entregar verdadeiramente diante de Deus com o nosso melhor, pois é isso que Jesus está esperando de cada um de nós, essa entrega, esse derramar. Lembre-se que nós temos essa recompensa. E qual é? Vamos falar da recompensa. A promessa para aqueles que choram, né? É que eles serão consolados. Isso acontece primeiro na consolação do perdão e depois na consolação da comunhão. Este Cristo, esse Jesus compassivo, Ele está especialmente perto daqueles que choram. Tá vendo? Quem chora, o Espírito Santo está perto dele, Jesus está perto dele, né? Porque Ele ama estar com pessoas que têm o coração quebrantado para Ele. Ele não despreza, sua oração não é desprezada. Pense nisso.
Imagine que lá na glória, junto com Deus, não haverá nada disso. Lá em Apocalipse está escrito que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4, né? Lá no céu não precisa de choro, vai ser só alegria. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos derramar diante do Senhor. Que maravilha, o nosso Deus é realmente maravilhoso. E Ele mesmo limpará dos nossos olhos toda lágrima, né? Se você tem chorado bastante, lembre-se, né, que você um dia vai ser consolado. Por isso que você não pode desanimar. Às vezes você não entende, sabe? Às vezes o inimigo coloca na nossa mente assim: será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, como ele tem feito? E inclusive sobre isso, né, buscar a Deus em primeiro lugar, está aqui nesses primeiros capítulos de Mateus, do Sermão do Monte, né? Para a gente juntar tesouro onde que o ladrão não rouba, onde que a traça não corrói. Então estude, né, capítulo 5, 6 e 7, você vai ver sobre esses ensinamentos de Jesus, né? E isso é tão importante que está escrito para nós. A Bíblia diz que tudo que está escrito é para o nosso bem, não é verdade? Então tem recompensa, né? Aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra bem-aventurança. A mansidão nesse texto tem comumente sido mal interpretada. Muitas das vezes as pessoas acreditam que ser manso é ter uma modéstia, humildade, chegando a ser quase falsa. Já pensou? Você já viu gente assim que... Mas é uma modéstia de humildade, você fala assim, mas falsa humildade, né? Porém, sim, nós vamos analisar corretamente a mansidão descrita, refere-se à nossa vida com Deus, né? Olha que interessante, ser manso é agir ativamente para o bem, né? Muitas vezes não quer dizer que você vê alguma coisa errada, né? Você é manso, você vai deixar, você não vai confrontar, porque a gente acha que o manso, ele não confronta, que o manso, né, ele não confronta. Não, ser manso é agir positivamente para o bem. Devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitar os seus mandamentos sem questionar e entender o que é melhor para as nossas vidas, que Ele tem o melhor para nossas vidas, né? Mas que felizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Jesus em sua vida, pois esses herdarão a terra, né? Então nós precisamos entender isso. Deus tem plano para mim e para você, e tem promessas, irmãos. Ele não sentou imagina a cena, aquela multidão seguindo ele, e ele senta ali no chão e começa a ensinar. E ele começa a ensinar isso para mim e para você, que somos discípulos dele, né? Como eu falei no começo, né, tem muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, mas não vão dar crédito. Se não é discípulo de Jesus, vai passar batido, né? Mas se você é discípulo de Jesus, você vai guardar no seu coração e vai, Senhor, me ensina a ser pobre de espírito, me ensina a derramar, reconhecer o senhorio do Senhor, me ensina a chorar na tua presença, ter o meu coração derramado diante do Senhor e colocando essas questões, né, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, mais que felizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Jesus em sua vida, pois eles herdaram a terra. Né? Nós queremos herdar a terra, nós queremos herdar a promessa de Jesus, não é verdade? Então nós precisamos colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Vivemos em uma sociedade que demanda do seu próprio, vivemos em uma sociedade que quer mandar no seu próprio umbigo. Eu mando em mim, você não tem conta com isso. E é dessa forma, né? Achando que seus status e estilos de vida devem ser aceitos por qualquer um. Um servo verdadeiro, ele não quer mandar em si mesmo, mas aceita que é servo. E como o próprio significado da palavra já disse, é feito para servir a Deus. Então ele serve a Deus. Não se acha jamais independente, pois apesar de ser livre pela graça, você está sujeito à verdade bíblica. Devemos sempre obedecer o que nele está escrito. Nós precisamos, se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, precisamos aprender o que ele tem nos ensinado através da sua palavra, porque tem recompensa e vale a pena. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas não é essa justiça que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Tem hora que dá vontade, né? Mas não é
isso que Jesus está nos ensinando. Quando somos novos na fé, nós precisamos ser alimentados e nossa fome e sede deve ser por justiça. Afinal, qual é essa justiça? Calma, né? Não é essa justiça que você está pensando, né? Não está pensando que a justiça desse versículo é sair por aí condenando as pessoas como se fosse um justiceiro. Não, a justiça desse versículo na sua melhor tradução, é salvação. Então, mais que felizes são aqueles que têm fome e sede de salvação. Você tem sede de salvação? Você tem sede de salvação pelo outro? Não, eu quero que aquele outro seja salvo. Meu Deus, eu quero justiça na vida dele, que ele seja salvo. É essa justiça que está falando. Quando você tem essa fome e sede, você se preocupa com o estado das pessoas que realmente que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você tem que se preocupar com o seu vizinho, você tem que se preocupar com aqueles que estão na sua casa que ainda não conhecem o Senhor, você está preocupado com o seu amigo, você está preocupado com aquele que está perto de você que não conhece o Senhor? Né? Às vezes a gente fica conversando, tem algumas pessoas que a gente fica doido para entrosar com outros que servem o Senhor, né? Principalmente quando a gente vê, tipo assim, um casal. A gente conhece um casal, ele não é cristão, mas ele tem uma faixa etária na sua idade, um modo de viver, então a gente fica doido para ele entrar em contato mais com pessoas do seu convívio, né, da sua idade, que fazem as mesmas coisas no sentido de, por exemplo, se tem criança, né, juntar com outros que tem criança, entende? Por quê? É para falar do amor de Jesus. Nossa, você é jovem, né? Eu fico doido para os meus filhos enturmar com pessoas que vão buscar as coisas de Deus. Não é esse nosso interesse? Porque ele tem fome e sede de justiça, de quer ver o outro, né? Não só a minha família, daqueles que não conhecem o Senhor, mas aquele que mora perto de mim, aquele que estuda comigo, aquele que trabalha comigo. A gente quer que ele conheça Jesus, que ele seja salvo, que ele alcance a salvação, né? Então isso é ter fome e sede da salvação, ter fome e sede de justiça. Não é sair por aí fazendo justiça com suas próprias mãos, ou então condenando as pessoas, saindo falando de Jesus para cada uma delas. É impressionante como falamos e temos o costume de conversar sobre futebol, moda, família e outras coisas, porém quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus, nós desperdiçamos, né? A gente fala de tudo, mas na hora de falar de Jesus a gente não fala. A pessoa não conhece Jesus e vai embora sem conhecer. Por quê? Nós não falamos, né? Temos que entender que se temos a vontade de levar a salvação para todos, nós seremos fartos. Essa é a recompensa, né? Ou seja, vamos conseguir cumprir aquilo que queremos, porque quem convence é o Espírito Santo, mas quem prega a palavra é eu e você. Então, se eu faço isso, se eu ministro na vida da pessoa, se eu falo de Jesus para ela, eu vou ser atendida, eu vou ser farta, porque o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Então, assim, nós temos que falar, nós temos que fazer a nossa parte. Quem prega a palavra sou eu e você. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Afinal, quando lemos a Bíblia que devemos amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos, nós temos que entender que a maior manifestação do amor ao próximo é querer levá-la ao céu. E só é possível por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então, se eu quero que ela vá para o céu, vá morar no céu, eu preciso falar do amor de Deus. Eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Eu preciso dar um bom testemunho, né? Às vezes com minhas atitudes. Será que as minhas atitudes têm mostrado quem é Jesus? Será que com minhas atitudes eu tenho levado as pessoas a querer conhecer Jesus? Né? Então nós precisamos, porque tem recompensa. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né? Em outra tradução. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Foi aquele que recebeu a maior misericórdia, né? Eu e você, nós recebemos essa misericórdia porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu recebi essa misericórdia, então eu preciso ter misericórdia de outras pessoas. Romanos 3:23. E mesmo sendo um pecador, recebeu na cruz do Calvário a salvação de Jesus. Assim sendo, jamais devemos negar misericórdia para as pessoas. Quantos de nós sabemos só
condenar, não é verdade? Tem gente que só condena. Não, nós precisamos ter misericórdias, né? Em outras palavras, misericórdia significa mais ou menos o seguinte: não dar para a outra pessoa o que ela merece. Ser misericordioso é não responder da mesma forma, ignorante, não dar o troco, né? Não bater naquele que te apunhalou, e entre outros. Por isso é fundamental misericórdia, porque se temos misericórdia um para com os outros, certamente Deus terá conosco. Misericórdia, né? Tem gente que fala, não levo desaforo para casa, ou seja, eu não tenho misericórdia. Me machucou, eu machuco também. Eu não levo desaforo para casa. Isso não é ter misericórdia. A Bíblia diz que aqueles que têm misericórdia, eles alcançarão a misericórdia, né? Acredito que você conhece pessoas dessa forma, sem misericórdia. É difícil estabelecer um relacionamento com elas, pois muitas das vezes, até mesmo, né, num diálogo, se nota um tom de arrogância, não é verdade? Então, devemos aprender, né, a ter misericórdia. Sem misericórdia nós não agradamos nem os homens, quão dirá a Deus, não é verdade? Então, as pessoas muito, vamos dizer assim, arrogantes, muito... tomou lá da cá, tipo assim, eu bato mesmo e eu não levo desaforo para casa. Não, a Bíblia diz que nós precisamos ser, né, é mais que feliz aquele que é misericordioso. Outra, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha a recompensa, porque verão a Deus. Quer ver a Deus? Você quer, né, quando nós chegarmos no nosso final dos nossos dias, nós vamos ver o Senhor, porque nós temos o nosso coração limpo, né? Essa recompensa, ver a Deus por causa de um coração limpo. Chegamos em um ponto, né, primordial, que é a salvação. Aliás, a santificação. Um coração limpo é aquele que é santificado. Mas por que logo o coração? Olha que interessante. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tá? Em Provérbios 4, 23. Então, assim, por que eu tenho que guardar o meu coração? Por quê? Né? É porque dele que saem as fontes, né? É aquilo que tem lá dentro que vai sair. As pessoas vão ver como eu sou no que eu falo, no que sai do meu coração. Se eu transmito só ódio, vão ver que eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa que odeia todo mundo, né? É do coração que procede as saídas da vida, né? Devemos ter um coração limpo, santificado, porque dele procede as saídas da vida. Isso é, os nossos maiores sentimentos e desejos estão guardados em nosso interior. E a recompensa? E a recompensa? Todos aqueles que realmente são santificados, eles verão a Deus. Você já imaginou, né, ver a face de Deus? Você já imaginou quando chegar no céu poder olhar Deus, aquele ser santo, maravilhoso, lindo? A Bíblia descreve, né, em Apocalipse, né, que a sabedoria está com ele, né, o amor está nele. É ele, a essência de tudo que é bom. Imagina, você já parou para pensar como que vai ser glorioso no céu? Mas nós só vamos ver a Deus se nós tivermos o nosso coração limpo. Limpe o seu coração nessa noite. Tira do seu coração, pede Deus, tira toda sujeira, toda maldade. Às vezes no nosso coração, a gente maquina o mal para o outro. Tomara que aconteça isso com aquele, tomara que aconteça aquilo. Nossa, olha aquela fulana, tomara que bem feito. Muitas vezes a gente fala até isso. Tem um versículo na Bíblia que diz que a gente não pode falar bem feito para o outro. Né? Isso por quê? Porque o nosso coração está mal, o nosso coração é mal, né? Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Todos aqueles que são realmente santificados, eles verão a Deus, né? Pois é para isso é necessária a santificação. Vamos ver aqui uns versículos aqui que diz assim: o coração deve ser purificado do seu orgulho, está lá em Provérbios 16, 5, né? Senão, em vez de ser pobre de espírito, ele vai ser arrogante e autossuficiente. Então precisamos limpar o nosso coração. Jesus, eu sou tão orgulhoso de mim, né? Em vez de estar arrependido, né, eu vou estar
continuando a fazer as coisas ruins. Tem gente que não tem arrependimento do que fez de errado, não. Tem gente que não tem arrependimento nenhum. Por quê? Às vezes continua com a maldade no coração. Como que está seu coração? Você se arrepende daquilo que você fez? Se arrepende daquela maldade que você fez? Se arrepende daquele desgosto que você trouxe para alguém? Né? Tem gente que não tem esse arrependimento. Ele será autocomplacente em vez de ser manso. Um homem será obstinado e impetuoso. O coração também deve ser purificado do ânimo, né? Tá Tiago 4,8, do egoísmo e da contenda. Fala em Tiago 3,14. Nós vamos ler esses textos. E da incredulidade, que está lá em Hebreus 3,12. Então vamos lá. Tiago 4,8 diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm mente duvidosa, né? Mente dividida, purifiquem o seu coração. Como está sua mente? Como estão suas mãos? Purifique suas mãos, né? Mente dividida, purifique o seu coração e aproxime-se de Deus, né? Para ter um coração limpo. Lá em Tiago 13,14 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição, egoísmo, não se gloriem disso. Não se glorie disso, nem neguem a verdade. Não negue a verdade, né? Tire isso do coração, essa inveja, essa amargura, essa ambição, esse egoísmo, né? Lá em Hebreus 13,12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Isso nos afasta de Deus. Não é verdade? Então vamos limpar o nosso coração para que nós possamos ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é uma pessoa capaz, né? Uma pessoa que provoca a paz ou a ira? No meio do seu ciclo social, né? Você é conhecido como pacificador ou aquele que só traz contenda? Onde você tem barraqueiro, só traz contenda, gritaria, né? Xingamentos. Quem é você? Olhe para você, né? Sandra, olha para você, como você é? Você é pacificadora ou você é alguém que traz só contendas, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não podemos menosprezar isso. Às vezes nós temos um caráter que não pode ser aquilo que Deus quer de nós. Nós devemos ter sempre a paz, né? A Bíblia diz: depender de vós, tendes paz com todos. É interessante que para sermos verdadeiros pacificadores, devemos ter paz em nosso coração. E por isso somente o interior é em Jesus Cristo, né? Ter no nosso interior Jesus, e Ele é aquele que traz paz, né? Ele pode ser pacificador. Se nós temos Jesus, nós podemos ser pacificadores também. O que é interessante aqui, quer ver? Deixa eu ver se é aqui. Um coração dividido é um coração perturbado. O seu coração está perturbado, não adianta uma hora ser tudo aquilo que Deus quer e em outra hora ser totalmente o oposto. Viva sempre no centro da vontade de Deus, realizando tudo o que Ele espera de nós. Filhos de Deus, eu acho que é aqui que eu quero enfatizar. Olha que interessante, filhos de Deus no grego é literalmente filhos de Deus. Filhos de Deus no grego, literalmente filhos de Deus. Quando o artigo definido é omitido, no grego, ele enfatiza o tipo ou o caráter. Quando as pessoas promovem a paz, elas são chamadas de filhos de Deus, porque agem como Deus. No pensamento oriental, entendeu? Filho de significa ter a natureza de. Entendeu? Olha que legal, né? Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter o caráter dele, nós precisamos ter a natureza dele. Quanto mais pacificador nós somos, mais o nosso caráter se parece com Deus. Então, pense, como nós temos agido? Você parece com Deus? Você é pacificador? Então você é filho de Deus, né? Então os pacificadores são filhos de Deus, porque tem natureza dele. Isso faz parte da natureza dele.
Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você está de boa, né? Como diz por aí, você está de boa ou você tem sofrido perseguição? Às vezes, irmãos, é no nosso coração mesmo. O inimigo coloca no nosso coração, faz isso, em uma luta, né? Porque nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer. Quando o cristão cumpre tudo aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças, ele com certeza vai ter uma vida, não vai ter uma vida fácil, ele será perseguido igual os profetas, e coisas ruins acontecem por causa do nome de Jesus, né? Então, nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Mas a vida aqui na Terra tem que ser assim, indo na contramão do mundo. Então não podemos ter uma vida muito boa. Se nós estamos vivendo uma vida muito boa, será que não tem algo errado, né? Será que está tudo ok comigo? Vamos fazer uma análise, né? Pega esse texto depois, leia novamente, né? Coloque ele em prática. E se você é discípulo de Jesus, não seja somente ouvinte, mas praticante, né? Então nós podemos concluir da seguinte forma: devemos cumprir cada ato descrito por Jesus em sua pregação, né? Se você parar e analisar, vai perceber esse homem que Jesus descreve, né? Dessa forma, é um reflexo do seu próprio caráter e atitude. Quanto mais praticamos cada uma delas, mais nos aproximamos do Espírito Santo, né? Então, isso é para o nosso crescimento, isso é para o nosso bem, né? Que possamos colocar essa palavra em prática todos os dias da nossa vida e com certeza receberemos as recompensas nela descritas. Amém? Que Deus possa te abençoar, né? Aquilo, como disse no começo, aquilo que eu não consegui falar para você, se você não prestou atenção direito, peça o Espírito Santo, leia esse texto de novo, se for possível, ouça essa pregação novamente e peça o Espírito Santo para te lembrar, para te ensinar, para te esclarecer, para que você possa ser cada dia mais parecido para Ele. E não se esqueça que tudo que Ele diz que vai ter recompensa. Se fizermos exatamente dessa forma, nós vamos ter recompensa. E é por isso que eu estou aqui falando isso para você. É por isso que nós pastores estamos sempre aqui, né, gravando essas mensagens. Nós passamos mais de um ano, né, e nós não deixamos nem um dia você sair o suprimento. Nós não deixamos nem um dia. Se você não assistiu, não foi a nossa culpa. Nós todos os dias, né, nós estávamos aqui trazendo uma palavra para você. Sabe por quê? Porque nós queremos que você aprenda com Jesus, que eu também, quando eu ministro, eu sou ministrada antes. O Senhor fala comigo antes. E sabe de uma coisa? É tão bom saber que o Senhor fala comigo primeiro, né? Eu estou mais próxima do que você, no sentido de ouvir primeiro. Olha que interessante, Jesus está falando com uma grande multidão, mas os discípulos foram lá para pertinho, né? Então, quando eu estudo, quando nós pastores ministramos, quando nós preparamos, primeiro nós somos ministrados, nós estamos bem perto. Então, é o nosso coração que é alcançado primeiro. Quando eu trago para você, eu peço que o Espírito Santo faça a mesma coisa com você, que você seja ministrado, que vocês sejam abençoados e que cada dia mais vocês tenham uma alegria em servir ao Senhor, porque vale a pena. Nada que o mundo oferece vale a pena. Nada que o mundo oferece vai trazer a eternidade para nós de bem-aventurança, de mais que feliz, a não ser as coisas que estão escritas aqui para mim e para você. Então, fique com essa palavra, né? Coloque no seu coração e agradeça ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra que falou no nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor é poderoso para trazer assim, lá no nosso profundo, daquilo que às vezes nós não entendemos, mas numa palavra dessa o Senhor nos traz luz, porque nós queremos ser parecido com o Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te louva, tira de nós tudo aquilo que não te glorifica e nos ajuda a ser filhos de Deus, parecido com o Senhor, ter a mesma natureza do Senhor e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Nós queremos que cada dia mais o nosso coração, ó Deus, seja, Deus, para honrar o teu nome, seja, Senhor,
Senhor, quebrantado, seja, Senhor, contrito diante do Senhor, derramando diante do Senhor. É isso que nós queremos, e nós queremos que aquele que esteja perto de nós também alcance essa salvação, alcance, Senhor, esse amor do Senhor. Por isso, nos ajuda a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Fica conosco e abençoa a tua igreja. Muito obrigada por cada um que nos ouve nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a vocês, né, que nesse tempo de pandemia esteve conosco, né, e foi paciente, e agora nós vamos retornar. Nosso coração se alegra. Deus é bom, né, e nos permitiu estar aqui, né. Então, nós estamos com esse plano de 16, estarmos juntos aqui às 19h30, seguindo todos os protocolos. Eu creio que o pastor vai colocar no zap lá o que nós vamos fazer, né? Nós não vamos poder chegar, apertar a mão, colocar, abraçar, não, nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos seguir todas as recomendações necessárias, né? Todo o protocolo, né? Para que a gente venha continuar sendo abençoado com boa saúde, né? Então, assim, vamos receber nossa máscara. Nós fizemos uma máscara tão bonitinha da igreja, com a logo da igreja, né? Nós pensamos em você, nós já preparamos tudo, compramos o álcool, compramos aquele que olha a temperatura, né? Para estar pertinho de você, e com muita alegria nós vamos agradecer ao Senhor. Então, foi muito bom estar com você esse tempo e saber que Deus nos preservou, nos abençoou nossa família. Mesmo que você que perdeu alguém, saiba que Deus tem um propósito. Alegre-se no Senhor e saiba que Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, por mais que doa em você, né? Mas saiba que a sua vida está nas mãos de Deus, né? Mas eu, assim, estou muito feliz em poder estar aqui junto com você, falando dessa palavra gloriosa que traz alegria para o nosso coração. Deus te abençoe, e até domingo, né? Domingo ainda estaremos aqui, né, com a nossa gravação. Às quarta-feiras vamos continuar com a nossa gravação, e eu espero que você sempre esteja conosco, no nome de Jesus. E aos domingos estaremos aqui celebrando ao Senhor, amém? Então, Deus te abençoe até 16, vai orando por esse dia, convide pessoas, né, para que a gente possa fazer uma grande festa, né, depois de 1 ano e 2 meses, mas estaremos aqui, se Deus permitir. Um grande beijo no seu coração, Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando os seus, no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.